Eu sou Lorena, professora da Universidade Federal de Viçosa, onde esse projeto foi desenvolvido com a ajuda, o apoio da FAPEMIG. O projeto Mulheres no Brasil, ele teve o grande objetivo de lançar luz sobre o problema da pobreza feminina, ou da feminização da pobreza no Brasil. Então, nós estávamos interessados em estudar o que está por trás, né, da pobreza feminina e se de fato as mulheres possuem maior probabilidade de pobreza e quais são as dimensões que fazem com que as mulheres sejam mais pobres do que os homens no Brasil. Então, nós temos evidenciado que sim, as mulheres têm maior probabilidade de estar em condição de pobreza, quando a gente considera a pobreza estritamente como monetária, insuficiência de renda, mas uma das grandes contribuições desse projeto foi justamente o de aplicar um índice de pobreza multidimensional. Então, a gente desenvolveu um índice mais apropriado à situação feminina, que nos permitisse observar como estava a situação das mulheres em diferentes dimensões da pobreza, por exemplo, relacionada à educação, ao emprego, às condições de vida e à renda. Então, quando a gente tem um índice multidimensional da pobreza, a gente olha para a situação das pessoas com uma ótica mais completa. E aplicando o nosso índice de pobreza multidimensional, a gente percebeu que as mulheres, claro, continuam a apresentar uma situação mais desfavorável em relação à pobreza multidimensional dos homens. E quando a gente investiga um pouco mais em relação às dimensões da pobreza, a gente percebe que as mulheres, elas são menos pobres do que os homens na dimensão de educação, mas são mais pobres do que os homens no Brasil na dimensão de empregabilidade e de renda, o que sugere para a gente um problema de conversão da educação em renda para as mulheres e não para os homens. Então, pode ser que o retorno da educação seja diferente para homens e mulheres e a gente tem um problema importante de política pública para tratar. Então, quando a gente lança luz sobre essas questões, a gente também ajuda a lidar com esses problemas, a gente também ajuda e fornece subsídios para a política pública. Então, o nosso grande objetivo foi evidenciar a questão da pobreza feminina, as dimensões em que as mulheres são relativamente mais pobres, as dimensões nas quais elas são menos pobres e o que a gente pode fazer para alterar esse quadro. Finalizo agradecendo a FAPEMIG pelo apoio imprescindível e agradecendo a todos os membros da equipe para que esse projeto tenha sido executado de forma tão a contento.